Tudo bem? Como você está? Estou aqui para mais uma lição da nossa jornada no livro Cristão Ateu. Nós chegamos ao penúltimo capítulo desse livro. Semana que vem nós encerraremos ele e tem sido uma bênção poder refletir acerca de temas que são fundamento para a nossa fé cristã e que de fato a gente precisa refletir melhor, tá bom? Meu desejo é que essas lições tragam um crescimento espiritual para você. Desejo que as reflexões trazidas aqui sejam de grande valia para o teu crescimento cristão, tá certo? E não custa lembrar, tá bom, meus irmãos? Nós estamos aqui e você tem liberdade para procurar os irmãos que cooperaram, que deram aula, para questionar, para conversar, partilhar seus pensamentos, suas impressões. É sempre bom poder ter um feedback daquilo que a gente está estudando, ok? Belezinha? Não reparem, tá? Se aparecer um sonzinho no fundo aí, o vizinho tá treinando algum equipamento de sopro, mas não tem problema, não vai atrapalhar a gente, tá bom? Então, curta o som de fundo se você ouvir. Meus irmãos, hoje nós vamos trabalhar o tema sobre quando você crê em Deus, mas não compartilha sua fé. Você já evangelizou alguém? Quando foi a última vez que você falou acerca da sua fé? Qual foi a última vez que você falou do plano de redenção em Cristo Jesus? Quem é que nunca se sentiu pesaroso ao perceber o quão pouco fala sobre a sua fé? Eu creio que há uma imensa lacuna neste aspecto na vida da igreja de hoje. E a começar da minha vida. Nós temos falado pouco da razão de nossa esperança. Nosso país, ele passou por uma grande... ele passou por um grande crescimento na igreja evangélica. A igreja evangélica no Brasil cresceu bastante nos últimos anos. Muitas igrejas cresceram, muitos ministérios novos surgiram. E hoje não é difícil nós acharmos pessoas que se dizem crentes na sociedade. Números apontam que o percentual de evangélicos no Brasil já está na casa de 30%. É um número bem alto. Mas alguns estudos estimam, existem estimativas que trabalham isso, de que em 2030, por aí, os evangélicos serão o maior grupo religioso presente no Brasil, ultrapassando inclusive os católicos. Tudo isso acaba nos passando, talvez, uma falsa percepção de que o Brasil está evangelizado. Nos passa a ilusão de que já existem muitos crentes na sociedade e de que a gente não precisa mais pregar tanto assim sobre o Evangelho. O grande problema é que, embora números representem sim algo, eles não representam tudo. Embora pessoas declarem seu credo num censo, lá na pesquisa do IBGE, isso não significa que elas vivem guiadas por meio da sua fé. Não é difícil nós vermos, até mesmo dentro das igrejas, gente que se declara crente, mas que não vive como crente. E nem sabem o porquê se declaram como crentes. Nós chegamos ao ponto em que compartilhar da nossa fé, falar acerca da nossa fé, não se trata apenas de uma urgência do passado. Eis uma urgência do nosso tempo. Nós precisamos falar de Cristo Jesus. E isso precisa começar até mesmo dentro de nossas igrejas. Eu não sei se você já passou pela experiência de conviver com alguém, seja no trabalho, na faculdade, na escola, no estudo, enfim. E depois de algum tempo você descobre que aquela pessoa também era crente. E eu não sei quem que era o 007 da história, né? O 007 de Jesus, o agente secreto de Cristo, que ninguém sabe que ele é crente, né? Se é você ou a outra pessoa. O fato é que não é difícil nos acomodarmos quanto ao assunto é a nossa fé. Parece que isso se tornou algo secundário, sem tanto valor. Mas será que é isso mesmo? Será que a fé em Jesus, que nos livrou da morte eterna, é algo que deva ser negligenciado, colocado para debaixo do tapete, deixado para segundo plano? Isso acontece, meus irmãos. E o pior é que às vezes isso acontece entre nós, isso acontece com a gente. Nós vivemos num tempo muito alheio à fé. De um lado nós temos um falso cristianismo, dos evangelistas da televisão que transmitem uma mensagem estranha, uma mensagem falsa que contraria a Deus e a sua palavra.
Isso faz com que muitos acabem jogando todos os crentes numa vala só, numa vala comum. Para muitos, crente é tudo igual. Teve um tempo que eu acabei encontrando um colega de escola e a gente falando da vida, perguntando sobre a profissão de cada um, o que cada um fazia. Quando eu falei que eu era pastor e tal, ele falou, rapaz, interessante, né? Você sabe que pra gente esse negócio de crente é tudo a mesma coisa, né? As pessoas acabam tendo uma visão deturpada do que vem a ser de fato o evangelho, o cristianismo. Para muitos, crente é tudo igual, e daí nos associam àqueles que vão naquelas igrejas famosas da televisão. E é ruim demais ser comparado a esse tipo de gente, não é? Pois bem, muitos acabam omitindo a sua fé, porque as pessoas os comparam a esse tipo de gente. Para você ter uma noção, uma das ocupações mais desacreditadas no mercado é a de pastor. É inacreditável, se você diz que é pastor, você certamente terá restrições no que tange a crédito. Você não terá a confiança de quem vende. Isso tudo porque há uma classe grande de gente que se diz crente, mas não leva a sério a sua fé. Mas a gente tem um outro lado também da moeda. Nós temos na sociedade também um grupo que parece que está crescendo dia após dia. Nós temos um grupo que odeia os preceitos de Deus. Ora, qual é o pecador que gosta de ouvir que os seus pecados e que o seu estilo de vida pecaminoso é contra Deus? Pois bem, existe um grupo grande de pessoas na sociedade que abomina os preceitos bíblicos. Coisas clássicas que estão acontecendo em nossos dias é que defender o verdadeiro ideal de uma família da forma como Deus a criou, isso é, a união de um homem e de uma mulher, virou escândalo falar isso para a sociedade nos dias de hoje. Dizer que a aceitação ao aborto é uma degradação moral terrível de uma sociedade se transformou em afronta. Falar que o comportamento devasso é ruim e perigoso, isso aí é motivo de chacota já tem um tempo. Enfim, quando um crente diz que é crente, já o taxam de um monte de coisas. Isso também não é nem um pouco legal. Todas essas questões, meus irmãos, muitas vezes fazem com que a gente se torne hesitantes, cambaleantes em nossa fé, ao falar da nossa fé. Nós não queremos ser taxados daquilo que não somos de um lado. Por outro, nós não queremos sofrer represálias de quem não concorda com aquilo que a gente crê. E é por isso que nessas horas nós precisamos nos lembrar da fé que temos. Precisamos nos lembrar que a nossa fé não é um adereço, não é um enfeite, não é um X que a gente assinala numa pesquisa religiosa, não é um estilo de música. Nossa fé é aquilo que mudou completamente a nossa vida. Nós precisamos nos lembrar que nossa fé é algo que nos leva à confiança e, por consequência, à rendição ao senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. A nossa fé é sobre convicção de que Deus e a sua palavra são soberanos sobre o nosso viver e por isso a gente busca os seus preceitos, por isso a gente obedece e busca obedecer a sua santa palavra. Em meio às questões que nós vivemos e que muitas vezes nos tentam a se esconder, nós precisamos nos lembrar quem devemos agradar. Qual é o nosso compromisso maior? Agradar e ser agradado pelas pessoas à nossa volta? Ou agradar e viver em obediência ao Senhor? Já notou o quanto nos preocupamos com a aprovação de quem diante de Deus está reprovado? Precisamos nos perguntar quem é que tem autoridade sobre nós, ímpios e suas impiedades, ou Deus e o seu santo conselho? As palavras de Lucas, capítulo 9, no verso 26, meus irmãos, falam muito ao coração. As palavras de Jesus diz o seguinte: pois quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Quando a gente pensa nisso, quando eu penso nisso, eu me lembro também da vida dos crentes hebreus. Os crentes hebreus do primeiro século passaram por lutas semelhantes a nossas. Talvez um contexto diferente, mas tentações parecidas. Eles estavam tentados a deixarem de lado a sua fé
talvez apenas mascarando ela. Tudo isso simplesmente para encontrarem um pouco de paz em seu meio social. E o autor aos Hebreus, então, escreve essa carta magnífica para encorajar aqueles irmãos. E lá no capítulo 2, no verso 1 ao 3, ele diz o seguinte: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, meus irmãos, se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Sabe, viver o Evangelho nunca foi uma tarefa fácil a ser feita. Sempre foi algo complicado e difícil. Mas sempre foi uma tarefa auxiliada pelo Senhor, que capacita os seus para cumprirem a sua missão. Então nós sim podemos partilhar da nossa fé. O caminho não é aquele de se esconder, de temer, de ser taxado, de temer contrariar ideias mentirosas. O caminho não é se esconder, o caminho é se apegar com firmeza às verdades que um dia chegaram a nós, que um dia nos fizeram ver. Nós ouvimos essa mensagem, não foi mesmo? Como que a gente vai deixar de anunciá-la, meus irmãos? Não nos esqueçamos das palavras de Jesus, já ressurreto, lá em Mateus 28, 18 ao 20. Jesus, aproximando, falou-lhes: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. A grande comissão nos foi dada, a tarefa de espalhar nossa fé, de partilhar aquilo que outrora aprendemos, nos foi dado, meus irmãos. Temos direito de andarmos hesitantes, de andarmos cambaleantes, de se escondermos no que tange ao partilhar de nossa fé. Talvez o que nós precisemos para acordarmos de nosso ateísmo cristão nesse aspecto seja justamente um choque da realidade que a palavra nos traz. Nós precisamos de um choque da verdade, meus irmãos, um choque de realidade. Você já parou para pensar na magnitude da salvação? Na magnitude da obra que Cristo efetuou sobre a vida dos seus, dos salvos? Meus irmãos, se nós pensássemos mais na realidade de que essa vida é passageira e que a situação natural do homem não é nada boa em relação a Deus, talvez nós não negligenciaríamos algo tão importante. Abra sua Bíblia em Romanos 3, 23. Ou melhor, abre lá em Isaías. Abra sua Bíblia em Isaías no capítulo 59. Romanos 3, 23. É um verso que todos nós conhecemos. Isaías 59. Vamos ler do verso 1 até o 14. Mas antes disso, Romanos 3, 23. Olha só o que esse texto nos diz, meus irmãos, acerca da situação natural do homem, por conta do seu pecado. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Isaías 59 é um texto muito mais completo, que nos dá a amplitude da situação natural que o homem pecador se encontra em relação a Deus. Olha só o que ele diz. Isaías 59, do 1 ao 14. Presta atenção. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Deus não atende a pecadores. Porque as mãos de vocês estão manchadas de sangue e os seus dedos de iniquidade. Os lábios de vocês falam mentiras e a sua língua profere maldade. Não há ninguém que clame pela justiça, ninguém compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão luz à iniquidade. Chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer os ovos morrerá, e se um dos ovos é quebrado, sai uma víbora. As suas teias não servem nem para fazer roupa, ninguém pode se cobrir com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, e atos de violência estão nas suas mãos.
Os pés deles correm para o mal, são velozes para derramar sangue inocente. Os pensamentos deles são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há ruína e destruição. Não conhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Por isso o juízo está longe de nós, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas. Esperamos pela claridade, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como os cegos, sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas, e entre os robustos somos como os mortos. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. Esperamos o juízo, mas ele não aparece. Esperamos a salvação, mas ela está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicam diante de ti, e os nossos pecados testificam contra nós. As nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Temos sido infiéis e mentimos contra o Senhor. Nós nos afastamos do nosso Deus, pregamos a opressão e a rebeldia, proferimos palavras de falsidade que concebemos em nosso coração. Por isso o direito se retirou, e a justiça se pôs longe. Porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sabe a tal da verdade nua e crua? Esse é o retrato mais verdadeiro da humanidade em seu estado natural. Pessoas à sua volta, ao seu redor, estão separadas de Deus por conta da sua iniquidade. Pessoas que a gente tem por pessoas boas, muitas vezes que fazem o bem. Sabe o famoso gente boa? Pessoas assim, meus irmãos, estão separadas de Deus, porque também são pecadoras. As pessoas não estão apenas longe de Deus agora. Elas permanecem longe agora. E se não conhecerem a Cristo, se não tiverem fé na obra redentora dele, elas permanecerão longe de Deus por toda a eternidade. A salvação, a morada eterna, não é um lugar de mérito para as pessoas boas, meus irmãos. O que todos merecem é a distância, é a justa e merecida punição. Segundo a Bíblia, o que pecadores merecem é a ira devida de Deus, que por fim se revelará permanentemente em estado de sofrimento e completa ausência de Deus para sempre. Não é menos que isso. Por mais que pregadores de Satanás digam que o inferno não é verdadeiro, isso é apenas uma mentira para fazer com que as pessoas não pensem na eternidade, não pensem na verdade que lhes aguarda daqui a pouco. A Bíblia afirma sobre isso repetidamente. O Antigo Testamento fala demais sobre o juízo vindouro, do início ao fim fala sobre isso. No Novo Testamento, todos os autores falam sobre o inferno. Apocalipse 14, 9 a 11 diz o seguinte: seguiu-se a esses outro anjo, o terceiro, dizendo com forte voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça de seu tormento sobe para todo o sempre. E os adoradores da besta e da sua imagem, a quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite. A gente vai avançar um pouquinho. Apocalipse 20, verso 10 diz: o diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, para todo sempre. Versículos difíceis de ler, e ainda mais difíceis de imaginar. No entanto, ignorar não resolve a questão, porque a realidade continua sendo essa. Diante dessa realidade, temos direito de nos acomodarmos? Temos direito de nos silenciarmos? Será que é coerente não partilhar a nossa fé? Como a gente resolve isso, meu irmão, minha irmã? Anunciando, pregando, falando, lendo, expressando, enfim, compartilhando a nossa fé, que um dia nos livrou de tudo isso.
Meus irmãos, é só assim que alguém pode se chegar diante de Deus. 1 Timóteo 2, 5 e 6. 1 Timóteo 2, 5 e 6. Paulo escrevendo para Timóteo, ele diz o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos. Testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Nós precisamos falar, meus irmãos, porque é só Cristo Jesus que pode resolver o mal que o pecado causou e que nos separou de Deus. Meus irmãos, nós precisamos crescer no partilhar da nossa fé. É difícil ter que constatar que a igreja moderna, ela é cristã e ela é ateia nesse aspecto. Porque há pouco partilhar de fé. Essa talvez seja a questão mais fácil de ser compreendida. Todo crente sabe que deve saber apontar a razão de sua esperança. Nós sabemos que devemos falar da obra de Cristo, mas o problema é sempre o nosso mas. Há um relato real, meus irmãos, de um missionário que passou durante 3 dias pregando em uma conferência num país da Europa. Ele tinha vivido experiências maravilhosas da salvação do Senhor na vida do povo que ouvia a palavra por meio dele. E num determinado dia, ele ia falar somente à noite naquela conferência. Aquela conferência estava muito gostosa. E aproveitou então para fazer um passeio pela região. E ele pegou um trem e saiu com esse trem. E o passeio estava muito bom, muito gostoso. Até que uma jovem se sentou na sua frente no trem. E essa moça o encarava sem hesitar. O olhar daquela moça o incomodara bastante. Ele pensou em puxar assunto e partilhar da sua fé com aquela moça. Falar de Cristo a ela, mas algo em sua mente o lembrou. Poxa, eu estou numa conferência falando disso exaustivamente. Isso é um momento de descanso. Num dado momento, ele então se levanta do seu lugar. Ele vai ao banheiro, toma uma água. E no momento em que volta para o seu lugar, as pessoas estavam aflitas, atônitas. O desespero tinha tomado conta daquele trem. Aquela moça que estava sentada à sua frente já não estava mais ali. Ele fica sem entender. O trem então faz uma parada de emergência. Então o missionário ficou sabendo o motivo de tudo aquilo. Aquela moça que havia sentado à sua frente havia se jogado daquele trem em alta velocidade. Se jogou diretamente para a sua morte. Aquela jovem se matou. Quando eu ouvi essa história, meus irmãos, eu não pude deixar de sentir uma tristeza profunda no meu coração. Porque talvez vidas passaram por mim. Passaram por mim sem ouvir falar sobre a esperança de Cristo que existe no meu coração. Como é que nós podemos, meus irmãos, ver vidas caminhando ao sofrimento eterno, sem que ao menos partilhemos, sem que ao menos falemos da esperança real em Cristo? Sabe, nós não temos poder para salvar vidas, mas o Evangelho tem. E quando a gente prega o Evangelho, vidas são salvas. E nós temos diante de nós o poder de falar, a possibilidade de falar do Evangelho, meus irmãos. É assim, é a fé na boa obra de Cristo que leva vidas a Deus por meio do seu perdão. Não sejamos cristãos ateus, anunciemos. Se nós de fato cremos, então preguemos, propaguemos a nossa fé. Em 2 Timóteo 4, verso 1 ao 2, as palavras de Paulo ainda a Timóteo, o instruindo, diz: na presença de Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino. Eu o exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrige, exorte com toda paciência e doutrina. Meus irmãos, o conselho bíblico é pregar a palavra a tempo e a fora de tempo. Não existe descanso, meus irmãos. O descanso verdadeiro é estarmos no plano do Senhor, cumprindo a sua missão. O descanso verdadeiro está quando vidas se achegam a Cristo, porque Ele é de fato o nosso sabá, Ele é de fato o nosso descanso, meus irmãos, e nada mais o é.
Pensemos nisso, meus irmãos. Pensemos nisso e não negociemos a partilha daquilo que um dia mudou o nosso viver. Algumas aplicações que eu quero deixar para nós. Esteja sempre pronto. Nós nunca sabemos o momento em que precisaremos falar de Cristo. 1 Pedro 3, do 12 ao 16, diz o seguinte: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Ora, quem há de maltratá-los, se vocês foram zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês, eu, você, meu irmão, Igreja de Cristo, nós temos a razão da esperança. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós precisamos estar preparados. Estar preparados para responder a tudo aquilo e pedir razão da esperança que nós temos. Mesmo em meio a injúrias, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio às ameaças, mesmo em meio à taxação de coisas que não somos. Nós precisamos falar de Cristo, porque é Cristo que resolve o problema natural do ser humano, o problema do pecado, da separação do homem para com Deus, meus irmãos. Não adianta, a gente pode resolver uma questão de problemas, mas se isso permanecer, meus irmãos, não adiantou nada, a gente só postergou. O que há de mais importante é que vidas conheçam a Cristo. Por isso esteja preparado. Mas há questões práticas também, meus irmãos, que a gente pode fazer. Está meio fora de moda, mas ainda continua sendo uma boa tática convidar pessoas para estarem juntas contigo na sua igreja. Embora exista resistência, não deixe de fazer isso, né? Isso por si só não salva ninguém, mas é uma excelente oportunidade para as pessoas verem os crentes reunidos, a beleza da comunhão dos crentes, da celebração da gratidão dos crentes em Cristo. Mas também é uma última oportunidade para que essa vida ouça a palavra de Deus, ouça o Evangelho pregado. Mas isso por si só também não basta, meus irmãos. É necessário que nós compartilhemos a obra de redentora de Cristo em nosso favor, aquilo que Cristo operou em nossas vidas. A nossa experiência ela é algo pessoal e muito particular nosso para com Deus, né? Aquilo que Deus fez comigo não necessariamente fará com você, mas assim, a obra de Cristo em nosso favor é comum a todos os salvos. Então a gente precisa partilhar da nossa fé no que tange olha como o Senhor me fez enxergar os meus pecados. Isso é um processo que o Espírito produz no coração dos crentes, de todos os crentes, né? Fale da forma como você chegou ao arrependimento. Fale do seu reconhecimento de Cristo como Senhor, de que você não se bastava, de que você precisava do auxílio dele, de como você depende dele, do quanto ele é bondoso, enfim. Fale da obra de Cristo em sua vida. Mas lembre-se, é de Cristo, não de você. Mas fale da transformação que Cristo operou na sua vida. Há um outro aspecto muito importante também que a gente deve fazer. Quando o Espírito nos incomoda para pregar o Evangelho a alguém, nós precisamos também nos engajar em servir a essa pessoa. Se engaje em servir aqueles pelos quais você anuncia o Evangelho. É importante, meus irmãos, às vezes há um preço a ser pago. Se nós desejamos ver alguém diante do Senhor, no que depender de nós, a gente precisa fazer o que estiver ao alcance. A gente não pode desistir na primeira oportunidade frustrada. Portanto, ore fervorosamente, diuturnamente por essas vidas. Insista, sirva a essas vidas pelas quais você deseja ver diante do Senhor. Seja um amigo, seja um apoio, seja um companheiro, seja um parceiro. Demonstre interesse profundo por essas almas e esteja sempre pronto para falar a essas vidas sobre Cristo. Há um outro aspecto também, meus irmãos. Na nossa igreja existem iniciativas missionárias que talvez você não conheça. Há um grupo que prega a palavra de Deus nas casas de recuperação.
Existem casas masculinas, femininas, e esses irmãos anunciam o Evangelho, é o vida sóbria. Uma forma de você anunciar o Evangelho é se engajar num programa como esse, que pertence à nossa igreja. Há outras formas também, se você deseja evangelizar alguém, eu estou disponível para te auxiliar a isso. Os demais pastores da igreja, a nossa educadora religiosa tem materiais para te ceder no que tange a isso também. Você não só pode, como deve procurá-la. A irmã Dulce também, que trabalha com missões na nossa igreja, ela tem ações em escolas do nosso município. Muitas vezes precisa de apoio, precisa de ajuda. Algumas ações com crianças em alguns bairros da cidade. São programas que estão ligados diretamente com o anúncio do Evangelho, e são programas que você não só pode, mas deve participar. São coisas da sua igreja que será muito enriquecedor para a sua vida. São formas de você partilhar a sua fé também. E por último, meus irmãos, acho que a gente não pode se esquecer das palavras de Paulo em Romanos, capítulo 1, 15 ao 16, diz: por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonhem do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Não tema, meu irmão, não se envergonhe, anuncie, partilhe da sua fé. Minha oração é que Deus nos desperte, que nos dê amor pelas almas perdidas, que Ele nos capacite em meio às dificuldades, meus irmãos, que temos no partilhar de nossa fé, que Ele nos capacite para cumprir essa missão tão gloriosa e que Ele nos use como instrumentos hábeis em suas mãos. Que nos dê a graça, meus irmãos, de não sermos cristãos ateus, mas cristãos fervorosos, que não só vivem a fé em Cristo, mas que partilham Cristo a todo aquele que perde a razão da esperança. Que Deus nos abençoe. Fica na paz.